Boa noite, queridos. Aleluia. Podemos sentir uma unção em cima dessa altar aqui, irmãos. Há uma unção da parte de Deus. Uma unção de restauração, uma unção de cura, uma unção de restituição da parte do Senhor. Nós podemos olhar que nós somos poucos, mas o Espírito de Deus ele está aqui nessa noite. E aonde a presença do Senhor, coisas grandes da parte dele acontecem, queridos. Amém? Você crê que Deus vai falar com você nessa noite? Amém. Cumprimenta seu amigo da esquerda, da direita, dá uma boa noite para ele aí. Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar de nós fazermos as coisas certas. Nós podemos fazer de várias maneiras, mas quando nós olhamos a palavra de Deus sempre ela nos ensina a fazer a coisa sempre certa. Por que nós temos que fazer as coisas certas? Porque as coisas certas elas não dão retorno. Mas quando nós fazemos as coisas erradas, principalmente na hora das pressões, na hora das circunstâncias difíceis, quando nós fazemos as coisas erradas elas dão retorno. Elas voltam a nos cobrar. Então hoje nós vamos falar que nós vamos fazer as coisas certas. Repete comigo. Vamos fazer as coisas certas. Amém? Então se nós observarmos o motivo pela qual as pessoas sempre desistem, sempre desanimam e deixam de lado os projetos, aquilo que tem estabelecido no coração, principalmente quando nós cremos que aquilo que nós vamos fazer é Deus que colocou no nosso coração. Então, quando nós olhamos essas pessoas desistindo dessas coisas, nós podemos observar que a questão não foi porque Jesus fez alguma coisa contra elas. Não foi Deus que fez alguma coisa contra elas. Se nós observarmos a vida das pessoas que desistem, que fracassam, sempre não foi Jesus que fez isso. Sempre não foi a palavra de Deus que fez isso. Sempre olha as circunstâncias. Sempre são as pessoas. Sempre são crises, sempre são algumas coisas que se levantam para podermos parar. Vocês já observaram isso? Os nossos fracassos não foi Jesus que nos tornou fracassados. As nossas dificuldades não foi Deus que nos tornou impotentes, que nos tornou fracassados. Sempre foram circunstâncias, sempre foram pessoas. Por quê? Porque sempre nós confiamos em pessoas, sempre nós colocamos aquilo que nós queremos fazer na mão de pessoas. Então Jesus ele não é responsável pelas nossas desilusões. Se você está com algum problema, Jesus não é culpado. Se você está passando por uma circunstância difícil, Jesus ele não é culpado. Será que as pessoas fazem ou deixam de fazer é maior do que Jesus já fez por nós? Será que o que nós fazemos pelas pessoas ou deixamos de fazer é maior do que aquilo que Jesus fez por nós? Eu acredito que não. Porque o que Jesus fez por nós é coisa tão grande que não temos como nem como comparar. Em Colossenses 1,13 fala que Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quer dizer, estávamos mortos nas trevas, mas Jesus ele foi e nos transportou para o reino. Quer dizer, nos deu uma condição de rei, de príncipe, de princesa, de autoridade. Quer dizer, nos tirou do fracasso e nos colocou numa posição diferenciada. Por quê? Porque é pelo seu amor em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Quer dizer, Jesus ele tirou toda a nossa condenação, todos os nossos pecados e nos deu uma condição de rei. Você pode repetir comigo? Rei. Você já viu aqueles filmes, aqueles reinos onde tem princesas, onde tem príncipes? Você já viu como eles são supridos? Tem lá tantas coisas à disposição, e Jesus fez exatamente isso. Ele nos tirou de uma posição de injustiça e nos colocou numa posição de vitória, numa posição de rei. Aleluia, você pode dar glória a Deus? Só por não estarmos no Senhor por causa de pessoas, mas estamos por causa dele. Nós não estamos no Senhor, nós não estamos nesse reino por causa de pessoas, nem por causa de circunstâncias.
Nós estamos por causa dele, pelo aquilo que ele fez por nós. Eu, principalmente, eu estou aqui porque eu sou grato pelo que Jesus fez por mim. Eu sou grato pelos pecados que foram perdoados. Eu sou grato pelo aquilo que eu era, aquilo que eu fazia, que não agradava a Deus nem aos homens. E Ele me deu uma nova vida. Ele me tirou de uma maçal de pecado e me colocou como príncipe. Por isso é que eu estou aqui. Né? E eu sei que o que Jesus fez por mim é muito maior do que aquilo que pessoas podem fazer por mim. Você pode dar glória a Deus? Agora, o mais interessante é que Deus, através desse amor, Ele pegou toda a sua eternidade e colocou dentro do nosso coração. Tudo que Ele é, tudo que Ele tem, tudo que Ele pode fazer, Ele pegou e colocou tudo dentro de mim, dentro de você, para um propósito. Deus tem um propósito através da minha vida e através da sua vida. Por isso é que você tem que ter expectativa daquilo que você faz. Por isso é que você não pode viver de qualquer maneira. Por isso que aquilo que você está fazendo, buscando, desenvolvendo, você tem que entender que é um propósito de Deus. E se é um propósito de Deus, você tem que trabalhar, você tem que desenvolver, porque aquilo faz parte do coração de Deus. Então todo o propósito de Deus, ele sempre se encaixa no dia a dia das nossas vidas. Todo o propósito de Deus sempre ele se encaixa em uma circunstância que nós estamos passando. A nossa vida ela é cumprida através de propósitos. Qual é o propósito que Deus tem para a nossa vida? Nós temos vida e vida em abundância. Então, o que tem nos movido? O que tem movido o nosso coração? O que tem tirado? Aonde nós temos tirado tanta força? O que tem movido o coração? Pessoas? Circunstâncias? Ou é o próprio amor de Deus, ou a própria palavra de Deus? Aonde você tem tirado a sua força? Você tem tirado a sua força na circunstância? Ou você tem tirado a sua força em Deus? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se nós queremos ter força, né, ter alegria, nós temos que buscar no Senhor, porque o Senhor é a nossa força. Então, o que nós observamos que nós precisamos de ter sempre no nosso coração uma palavra chamada esperança. A esperança, ela é como a fé, ela é uma ferramenta preciosa. Tem muitas pessoas que param porque não tem esperança, não conseguem enxergar o amanhã. Às vezes confiaram em pessoas, olharam pessoas e se paralisaram. Então a esperança, ela precisa de estar viva no nosso coração, porque a esperança ela é como fé, a esperança é como avançar, a esperança é como você trabalhar, olhar para frente e saber que algo vai acontecer. Isso é esperança. Esperança, falando resumidamente, o que é esperança? É você aguardar um bem. Quando você tem esperança no seu coração, você aguarda um bem, algo que vai chegar da parte de Deus. Algo da parte de Deus que vai chegar. Então a esperança é uma ferramenta que nós vamos ter que desenvolver para nós suportarmos nos dias, as dificuldades dos dias atuais. Porque as circunstâncias elas são difíceis. Então a esperança ela vai nos capacitar a nós vencer o dia mau. Obrigado. Então a circunstância é a ferramenta que nos capacita a vencer os dias maus, os últimos dias, os tempos difíceis, porque os dias são difíceis. Se nós quisermos nos posicionarmos como filhos de Deus, nesses tempos difíceis, porque hoje se vive muito o jeitinho brasileiro, e nós não vivemos o jeitinho brasileiro, nós vivemos uma posição de filhos de Deus. Então os tempos são difíceis, e para nós vivermos uma circunstância difícil, nós temos que desenvolver dentro do nosso coração esperança, ter alegria, ter uma motivação. Você não pode se abater por qualquer coisa. E o interessante é que todos nós passamos por circunstâncias. Você talvez olha para mim e fala assim, eu não tenho problema, eu tenho circunstâncias. Eu olho para o Sérgio também tem circunstâncias. Eu olho para a vida do Cláudio, eu vejo circunstâncias. Então a circunstância ela está para todo mundo. Não existe quem é maior, mas ele tem dinheiro. Tem circunstância, tem que trabalhar para guardar o dinheiro, senão o dinheiro acaba. Então a circunstância é algo notório nas nossas vidas. Então como que nós combatemos a circunstância? Através da esperança, gerando esperança no nosso coração.
E quando nós olhamos para a vida de Jesus, no culto passado nós vimos as pressões, nós vimos a crise que Isaac passou, nós vimos a crise que Jesus passou, teve que pagar impostos. O pastor Bruno falou assim com muito entendimento, nós entendemos essas coisas. Mas Jesus também ele passou as mesmas coisas que nós passamos. Jesus também sofreu as mesmas coisas que nós sofremos. Jesus também teve as mesmas pressões na carne, viveu os problemas na carne. E às vezes nós entramos em algumas circunstâncias difíceis, que a nossa carne tem gente, você olha para você e fala, eu não vou suportar, eu não vou conseguir. Eu quero dizer para você que Jesus também passou por essas mesmas circunstâncias. Então a esperança é algo que nós temos que desenvolver no nosso coração. Nós temos que olhar o futuro, nós temos que olhar amanhã e saber que Deus vai fazer alguma coisa da parte de Deus vai acontecer, e Ele vai nos tirar da posição que nós estamos. Aleluia, você pode dar glória a Deus? Jesus ele passou por tantas tentações. Agora o que mais nos chama a atenção é que Jesus ele não fez nenhuma coisa errada. Todas as pressões, todas as tentações, tudo aquilo que veio sobre Jesus permaneceu firme. Jesus permaneceu como exemplo. Jesus ele permaneceu fazendo as coisas certas. Se você for olhar todos os evangelhos, você não vê Jesus dando jeitinho. Jesus sempre fez a coisa correta. Jesus sempre fez aquilo que o Pai ordenava. Jesus sempre fez aquilo que a Bíblia manda fazer. Olha para você ver lá no livro de Lucas, a partir do versículo 4. Você vê lá as tentações. Jesus ele foi tentado em 3 tipos de pecado. Quando ele foi para o deserto, o diabo investiu pesado nele. O diabo ele investiu na concupiscência da carne, mostrou os desejos. E é isso que às vezes tem nos derrubado, os desejos da carne. Isso joga o homem no chão, isso joga a mulher no chão. Jesus também teve as mesmas concupiscências da carne, as mesmas vontades, e o inimigo apresentou tudo isso a ele. Jesus ele teve a concupiscência dos olhos, ele mostrou, olha, está vendo tudo isso aqui, ó, eu te dou, todo o reino, eu te dou. Se nós olharmos para a vida de Eva também caiu com a concupiscência dos olhos. O diabo mostrou para ela essa coisa bonita, olha, pode fazer, não tem nada a ver não. Você vai ser igual ele, vai tirar as escamas dos olhos. Então Jesus também ele teve as mesmas concupiscências, as mesmas tentações. E isso acontece conosco nos dias atuais. As vontades da carne, às vezes nós não abrimos mão, porque você quer ter aquele prazer, você vai e faz coisa errada. A concupiscência dos olhos, você vê, mas ele teve, eu também quero ter, você vai fazer errado. Concupiscência dos olhos. E a última tentação que nós podemos ver é a soberba da vida. Jesus também teve a soberba da vida. O diabo falou assim, olha, se tu és Deus mesmo, salta daí, transforma essas pedras em pão. Quer dizer, fala que você é poderoso, toma sua posição, você é grandão mesmo, você é poderoso. Então essas ferramentas têm destruído muitas vezes o empreendedor, tem destruído o homem de Deus, a mulher de Deus. E a soberba da vida é como orgulho pessoal. E às vezes nós caímos nessa soberba da vida, orgulhosos demais, ele estabiliza naquela posição, e você mata a esperança, porque você não abre mão, você fica naquela posição. Então a soberba está nas nossas vidas. Não foi diferente com Jesus. Lança daí então, quer dizer, eu posso lançar o filho de Deus, mas Jesus não, Jesus permaneceu na humildade, na simplicidade, na posição, obediente à palavra, aguardando em Deus. Então, Jesus ele não queria aplausos, o diabo queria que Jesus ele manifestasse aplausos, não, ele é grande mesmo, ele é poderoso. Então, essas ferramentas têm derrubado os empreendedores. Jesus também ele teve as mesmas circunstâncias, os mesmos desejos, as mesmas concupiscências. Ele também teve na carne. Aleluia, você pode dar glória a Deus? Então nós podemos ver como que ele foi tentado. Jesus foi tentado também, como nós fomos tentados. Quantas tentações chegam às nossas portas? A pressão é algo terrível. Às vezes você chega numa circunstância que não tem como. Aí você é tentado a fazer alguma coisa que tira você da sua posição de fé, da sua posição de Deus, de aguardar a palavra, de crer em Deus. E isso rouba a esperança que está
tirar dele de você. Isso rouba aquilo que Deus quer fazer na sua vida. É como você vai entrar agora em 2016. Você tem que ter esperança. Você tem que ser arrojado a entrar nesse ano de 2016 numa posição de fé. E se você está numa posição de fé, você está numa posição de conquista. E essas circunstâncias vão apresentar na sua vida. Aí é que nós dizemos, qual é a posição que nós vamos tomar? Nós vamos permanecer crendo, permanecer na posição de fé, ou vamos nos dobrar aquilo que as circunstâncias do mundo têm buscado em nós? Então nós podemos ver que Jesus, ele venceu por ter um coração submisso à palavra. Jesus venceu porque ele tinha a palavra na sua boca. Jesus venceu porque ele sabia em quem ele cria. Jesus venceu porque ele sabia que aquele que estava nele era maior. Por isso é que João diz: filhinho, sois de Deus e já o venceste, pois maior o que está em vós do que aquele que está no mundo. Jesus já sabia dessas coisas, que aquele que estava nele, que ele permanecia nele, era maior do que aquele que investia nele. Aleluia! Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 16, a partir do versículo 7. Aleluia! Paulo diz aqui aos Coríntios: por não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. Repete comigo: porque uma porta grande e eficaz se abriu. Mas olha a resposta do apóstolo falando: olha, e há muitos adversários. Aleluia. Paulo estava dizendo: olha, Deus, ele abriu as portas. Deus, ele nos deu o Evangelho para poder alcançar a Ásia, alcançar outras nações. Mas nós sabemos que Deus abriu as portas. Existem portas grandes, mas existem muitos adversários. Aleluia. Então muitas vezes nós pensamos que nós estamos no rodar, estamos fazendo a campanha, estamos na palavra de Deus, estamos alinhados com Jesus, estamos na vontade de Deus, nós não vamos ter pressões nem obstáculos. Paulo está dizendo que, olha, Deus abriu as portas, Deus trouxe coisas grandes nas nossas vidas, mas olha, existem muitos inimigos, existem lutas contra aquilo que Deus estabeleceu para que nós possamos avançar. Então, os obstáculos, quer dizer, o inimigo, ele levanta como resistência para não deixar os planos de Deus ser estabelecidos nas nossas vidas. Olha saber o que Paulo diz: olha, a porta é grande, coisas grandes vai vir da parte de Deus, mas também, queridos, há muitos adversários. E Paulo fala no versículo 9, ó, mas há muitos adversários. Então o Evangelho, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos caminhando com Deus, não quer dizer que nós não vamos ter provido dessas coisas, dos inimigos, das circunstâncias difíceis. Não quer dizer que nós não vamos estar fora dessas coisas. Muito pelo contrário. Essas coisas vão até se levantar mesmo. Mas para quê? Para nós nos aperfeiçoarmos, para nós crescermos, para nós aprender, para nós sairmos da nossa posição e alcançar coisas maiores. Porque quando não existe pressão, quando não existe circunstâncias, nós estamos em stand-by. A crise é como uma pressão. A crise é como grandes inimigos. Quer dizer, é na crise que você vai buscar oportunidade. É na crise que você vai pensar melhor. É na crise que você vai buscar o caminho. Os inimigos são grandes. As circunstâncias são difíceis. As pressões são difíceis. E eu sei o que eu estou falando. Existem as pressões. Mas é na crise que você vai sentar, é na crise que você vai ver a força que você vai colocar. Porque só assim nós somos aperfeiçoados, só assim nós somos amadurecidos, só assim nós somos experimentados com situações contrárias. Porque se não há situações contrárias, nós não crescemos, nós não aprendemos. São as circunstâncias difíceis que revelam quem nós somos, onde nós estamos firmados. E Paulo está dizendo justamente isso: olha, Deus abriu as portas, nós vamos alcançar o Evangelho vai ser pregado, portas estão abertas, mas vai ter inimigo. É como você pegar o seu negócio
e você ter muitos inimigos a vencer. Deus já liberou a bênção. Tudo que você precisa, Deus já fez para você. Todas as ferramentas necessárias, Deus já colocou dentro de você. Só que existem os inimigos. Às vezes nós mesmos somos um inimigo. Às vezes a nossa preguiça, a nossa letargia, às vezes a nossa maneira de encarar, entendeu? É o nosso inimigo. E isso nos limita. Isso não nos deixa avançar. E é nessas circunstâncias difíceis é que nós vamos revelar aonde está a nossa fonte de salvação, aonde está a nossa fonte de socorro. Porque é nas pressões que nós crescemos. Por que nós crescemos? É onde nós buscamos, é onde nós aproximamos de Deus, aonde nós dependemos de Deus, aonde nós colocamos os nossos ouvidos afinados para ouvir a voz do Espírito. É onde você acorda de madrugada e diz: Deus, olha, traz uma solução para mim. É onde você firma os seus passos e diz: olha, eu só vou fazer aquilo que Deus mandou fazer, eu só vou falar aquilo que Deus mandou falar. Então é nessas circunstâncias difíceis que nós vamos buscar nas fontes de salvação, nas fontes de socorro. É nessas circunstâncias é que nós vamos viver lá em Gálatas aqui, buscar os frutos do Espírito, que é paz, que é alegria, que é domínio próprio, que é mansidão, que é temperança. É onde nós vamos revelar aquilo que nós precisamos. Porque se você observar, 90% dos problemas dos empresários são espirituais. Por que são espirituais? Porque o homem fez um pecado e a circunstância virou espiritual. Mas resumindo, 90% somos nós os inimigos. Foram tomadas decisões erradas, foram respostas erradas, foram palavras empenhadas erradas. Então, essa circunstância se levanta. Se já se levantou, é para nós aperfeiçoar. Se não levantou, você vai aperfeiçoar e você vai vencer antes de ela levantar. Você pode dar glória a Deus? Porque há pessoas que desistem logo após o primeiro obstáculo. Tem pessoas que levantam um pequeno obstáculo, elas desistem. Ah, não deu certo, aí vai fazer outra coisa. A outra coisa também não dá certo. E são pessoas que vão mudando de obstáculos. Um obstáculo se levanta, ela para. Outro obstáculo se levanta, ela para. Então os obstáculos, ela tende a nos parar. Mas Deus, porém, Ele nos vê de forma diferente. Deus não vê dessa forma. Às vezes nós trabalhamos assim: ah, eu sou assim mesmo. Mas Deus nos vê. O interessante é que nós precisamos de ver e enxergar o ponto de vista de Deus a nosso respeito. Deus, ele olhou para Jeremias e falou: Jeremias, você é profeta. Jeremias disse: eu sou uma criança, eu sou um menino. Quer dizer, o ponto de vista de Jeremias em relação a ele era um menino. E menino não tem responsabilidade, menino não pode fazer nada, porque é criança. Mas Deus disse: você é profeta. Então existe um ponto de vista da parte de Deus em relação a gente. E se nós não começarmos a enxergar as nossas vidas, quem nós somos, do ponto de vista de Deus, nós estaremos sempre bloqueados. Caminhou um pouquinho, um obstáculo, ele te para. Caminhou um pouquinho, um obstáculo, ele te para. Você já viu aquelas pessoas de ioiô? Aquele empreendedor ioiô? Caminha um pouquinho, ah não, está muito difícil. Aí volta. Caminha um pouquinho, o cara nunca tem aquela caminhada forte, aquela pegada firme, crendo que vai dar certo, vou avançar. Olha, 2016 já tem um projeto de crescimento. 2016 eu estou aumentando meu setor de vendas. 2016 eu estou pedindo Deus para me dar uma ideia. 2016 eu vou abrir portas, eu vou crescer, eu vou dar emprego, eu vou gerar emprego, eu vou ser uma fonte. Aleluia! Então nós temos observado que as pessoas têm se paralisado com pouca coisa. Qualquer não é ponto. Bate lá um fiscal na porta e já quer fechar a empresa. Qualquer circunstância pequena já é paralisia. E nós não podemos ser dessa forma, porque Deus, Ele não nos vê dessa forma. Eu fico pensando, quando Deus lá nos céus, Ele olha para mim, olha para você e fala assim: olha, eu coloquei meu rei diante dele, já aceitou Jesus, já está caminhando, ele já ora, e é tão medroso. Como que eu vou fazer através da vida dele? O que eu posso fazer através da vida dele? Agora, quando Deus olha e vê um homem ou uma mulher corajoso, vai dar certo, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Jeremias, eu ponho a minha palavra na sua boca. O que você disser é a minha palavra. Quer dizer, se Deus pegou o reino dele e colocou dentro de mim, dentro de você, a palavra dele está dentro de mim, na minha boca. Então o que eu vou dizer vai acontecer. Deus
chegou para Jeremias: Jeremias, o que é que tu vê? Uma vara de amendoeira. E se Jeremias falasse: olha, eu vejo um carro zero, aquela vara de amendoeira ia se transformar num carro zero. Jeremias, o que é que você vê? Uma casa. Aquela vara de amendoeira iria transformar numa casa. Por quê? Porque Deus colocou a palavra dele dentro da boca de Jeremias. Então, quando nós temos o reino de Deus, a palavra de Deus dentro de nós, tudo que nós estivermos crendo vai acontecer. Aleluia. Você crê nisso essa noite? Aleluia. Então Deus, Ele nos vê de uma forma diferente. Então essas leves e momentâneas tribulações, circunstâncias difíceis, o apóstolo Paulo fala isso com Coríntios, fica para a gente crescer. Se nós recebermos ela como crescimento, nós vamos usá-la para avançar. Mas se nós recebermos ela no nosso coração para nos abater, para nos paralisar, nós vamos ser mortos. Nós não vamos extrair a esperança. Nós não vamos extrair aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. Agora é muito interessante, porque às vezes nós queremos nos agonizar pelo que nós estamos vivendo. Às vezes nós arrancamos do cabelo, às vezes uma circunstância apertou, você nem dorme. Mas Paulo diz que são circunstâncias, são tribulações que vão passar. Agora, quando Deus olha para mim, para você viver uma circunstância, Deus fala assim: olha, eu já coloquei tudo dentro dele. Quer dizer, o que Deus colocou dentro de mim, dentro de você, é muito maior do que você está vivendo. Então Deus nem se incomoda. É simplesmente para você ser experimentado. Quer dizer, o que você tem dentro de você, que Deus colocou dentro de você, é tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, que a circunstância difícil que você está vivendo, Deus nem olha. Porque o que está você é bem maior. Então, se é bem maior, você tem poder, você tem autoridade para vencer. Você pode dar uma glória a Deus? Você está entendendo quem você é? Aleluia! Então, Deus, se aquilo que colocou dentro de você é maior do que aquilo que você está vivendo, Deus, Ele não vai permitir que você pereça. Porque Ele não vai trazer sobre você algo que você não suporta. Na hora certa, Ele te dá o escape. Então, o que você precisa de entender? Que aquilo que está dentro de você é muito maior do que aquilo que você está vivendo. Daquela tribulação, daquela pressão. Porque isso é momentâneo. Isso vai passar. Passar como? A partir do momento que você apropriar de quem você é. Daquilo que está dentro de você. Porque Deus, Ele faz exatamente isso. Eu vou permitir sim, mas eu já dei o que Ele precisa. Essa momentânea tribulação. Quando Ele começar a usar aquilo que Ele tem por dentro, aquilo que Ele é, extensão de Deus, boca de Deus, reino de Deus, o que você está vivendo é pequeno. Por isso é que você pode projetar, por isso é que você pode sonhar, por isso é que você pode fazer. Talvez não aconteceu ainda, mas você tem que estar nessa esperança. Você tem que estar olhando o futuro e saber que Deus, Ele vai fazer. Porque Deus, quando Ele olha para a gente, Ele fala para mim e para vocês: olha, já fiz tudo para você, o que mais vocês querem? Eu já fiz tudo. Eu peguei tudo que eu sou, tudo que eu tenho, e coloquei dentro de você. Agora, essa circunstância que você está vivendo, essa dificuldade, é simplesmente para você crescer. Para você revelar quem é você através de mim. Você pode dar glória a Deus? Repete assim: eu sou a extensão de Deus na face da terra. Porque o homem, através dos seus sentidos, nós vivemos dos sentimentos, que às vezes é até natural. Apesar de que a Bíblia diz que nós não andamos com sentimento, nós andamos com fé. Mas o homem, pela sua natureza, ele trabalha sempre com sentimento. E quando você vê uma pressão, você vê uma circunstância difícil, você sempre vê o menos, o negativo, a impossibilidade. Não é para mim, não tem jeito, né? Eu sou indigno. Mas Deus não, Deus, Ele nos trouxe uma genética dele, Deus, Ele nos trouxe a mente dele, Deus, Ele nos trouxe a capacidade dele. Então nós temos que ver e olhar assim como Deus é. Se Deus faz, você vai fazer. Se Deus pode, você vai poder. Como? Materializando isso, essa verdade na sua vida. Você pode dar glória a Deus? Por isso é que 1 João 5,4 fala: ó, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quer dizer, se você manifestar essa fé poderosa, você vai vencer o mundo.
O que é mundo? É tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Tudo aquilo que tem trabalhado contra você avançar, tudo aquilo que tem trabalhado contra você prosperar. A nossa fé, ela vai gerar isso. Uma fé de conhecimento, uma fé de sabedoria, não uma fé tola, mas uma fé firmada naquilo que Deus diz, naquilo que Deus fala. Uma fé firmada de parte do Espírito, uma fé firmada numa palavra inteligente, numa palavra de sabedoria, numa palavra de conhecimento. Aí nós podemos nos fortalecer e tomar posse daquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. Você pode dar glória a Deus? E às vezes, queridos, nós colocamos a nossa expectativa em pessoas. Como eu falei no princípio, nós sempre confiamos em pessoas. Nós sempre colocamos nossa expectativa. Nós sempre, às vezes, depositamos a nossa fé em pessoas. Eu não estou dizendo que você não deva confiar em pessoas. Nós temos que confiar em pessoas. Mas nós não podemos colocar nossa confiança em pessoas. E às vezes as pessoas se frustram, largam as coisas, tragam as suas coisas de qualquer forma, porque colocaram a sua confiança em pessoas. E podemos ver que a nossa confiança, a nossa fé, ela tem que estar firmada naquilo que Deus pode fazer, não em pessoas. Você pode colocar sua fé em mim, sua confiança em mim, mas eu vou falhar. Na verdade, teria que ser perfeito, maduro, mas nós temos que colocar a nossa fé, a nossa confiança em pessoas. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Então a razão da nossa existência não diz respeito a nós mesmos, mas diz respeito a um propósito que Deus tem para fazer através da nossa vida. Por isso é que você foi criado. Não é simplesmente para você existir. Você foi criado para um propósito de Deus. E esse propósito de Deus tem que se cumprir na sua vida. É como você se enxergar como um empresário. Eu vou ser um empresário, tem um propósito. Ah, eu estou desempregado, mas Deus vai abrir portas, o emprego vai chegar. É um propósito de Deus. Os meus negócios estão apertados, mas Deus tem um propósito de me abençoar. É um propósito de Deus de te abençoar. Então isso nós precisamos entender, que Deus te plantou num lugar para abençoar aquele lugar. Deus te plantou com pessoas para abençoar pessoas. Deus te plantou em algumas circunstâncias, é para você ter um propósito naquela circunstância. Por isso é que nós temos que entender aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. Quando olhamos para o livro de Hebreus, o livro de Hebreus, a galeria da fé, ela fala de fé. Mas podemos observar que aquelas pessoas, elas não demonstraram a fé delas naquilo que elas receberam. Elas demonstraram a fé delas naquilo que tinha propósito. O propósito a qual Deus iria fazer através da vida delas. Você pode ver como Gideão. Qual é o propósito de Deus através de Gideão? Ser um guerreiro, ter uma vitória. Quer dizer, ele aplicou a fé não pelo que ele ia receber, mas ele aplicou a fé dele por causa de um propósito. E quando nós entendemos o nosso propósito, as coisas começam a acontecer. Quando você começa a conhecer e entender o que você foi chamado, o que você está fazendo, as coisas começam a acontecer. Aleluia. Então a fé é para demonstrarmos como nós temos que viver, onde nós estamos firmados. Se nós cremos mesmo que vamos conquistar, se cremos mesmo que Deus vai fazer, ou simplesmente nós usamos a fé só como um amuleto. Tem muita gente que usa a fé como um amuleto, uma ferramenta só. Não vai fazer, mas não crê para si. E as coisas não acontecem. De vez em quando a gente até fala assim, eu quando era do mundo, eu cria mais. Porque você quando era do mundo, você ia lá, fazia, acontecia, e fazia errado, mas acontecia. Agora você vem para a fé, você tem a palavra da fé, a palavra da verdade, e às vezes nós retraímos. Ficamos humildes, indefesos. Agora é que você tem que levantar. Agora é que você tem que levantar a cabeça, levantar o nariz, olhar para o céu e saber, olha, Deus só vai fazer. Deus só vai me fortalecer. Deus só vai trazer ânimo. Deus só vai trazer alegria. Só vai levantar pessoas. Eu vou consertar, eu vou alinhar, e eu sei que o Senhor vai fazer através da minha vida. Você pode dar glória a Deus? Então, quando nós dizemos assim, olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece, quer dizer, posso todas as coisas em Cristo. Você pode estar dizendo assim, olha, eu tiro todas as minhas limitações humanas e coloco na mão daquele que pode fazer alguma coisa. É isso que você pode dizer. Eu tiro toda a minha condição humana
as minhas falhas, as minhas fraquezas, e eu me lanço naquele que pode fazer aquilo que eu preciso. Sabe por quê, queridos? Jesus, ele não entrou na nossa vida para nós permanecermos no natural. O Senhor não precisava entrar. Jesus, ele entrou na nossa vida para nós vivermos o sobrenatural, para nós andarmos naquilo que nós não vemos, para nós tomarmos posse daquilo que nós não temos, para nós ganharmos aquilo que nós nem vemos. Jesus, ele entrou na nossa vida para nós vivermos o sobrenatural. Por isso é que Paulo diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então, se nós começarmos a materializar aquilo que Jesus veio para fazer por nós, nós vamos ver as coisas acontecendo. E é de passo em passo, é de glória em glória. Você estabelece o propósito e Deus vai fazer a parte. Você estabelece o propósito e Deus vai operando da forma. Você pode dar glória a Deus? Então Deus, ele não pegou a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, e colocou dentro de mim, dentro de você, para nós vivermos da mesma forma. Quando Deus pegou a terceira pessoa da Trindade, ele disse: recebe poder. Colocou foi poder. Ele colocou foi autoridade. E se ele colocou poder, se ele colocou autoridade, é para quê? Para conquistar. Para avançar. É para você levantar, saber que você tem força, você tem poder, você tem autoridade, e nenhuma circunstância vai te parar. Porque a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, é a mesma pessoa do Deus Criador. Quando nós olhamos lá para Gênesis 1:2, podemos ver o Espírito de Deus bailando sobre a face das águas, aguardando a palavra, aguardando o comando da parte de Deus para quê? Para começar a agir, para começar a movimentar. Então Deus pegou o Espírito Santo, pegou a palavra, porque o Espírito de Deus lá no Éden, no Gênesis, ele só agiu depois que o verbo foi liberar a palavra. Então Deus pegou tudo isso e colocou dentro de mim, dentro de você. Para a gente ficar parado? Claro que não. Para a gente se locomover, para a gente mover, para a gente começar a tomar posse daquilo que ele já nos deu. Então pessoas não têm conquistado, pessoas estão paralisadas porque não têm trabalhado com a esperança. E a esperança ela é urgente. A esperança é uma ferramenta que você não pode virar 15 para 16 sem apropriar dela, sem começar a buscar essas verdades para a sua vida, porque senão vai ser só mais um ano. Você não vai revelar aquilo que Deus colocou dentro de você. Você já imaginou? Você já parou para pensar? Deus, Criador, poderoso, tem todo o poder, e ele sujeitou a habilidade dele de mim dentro de você? É um poderoso demais. Tenta imaginar um Deus grande, poderoso, Criador, que sujeitou morar dentro da sua criação. Aleluia. Ainda diz para você assim: olha, filhinho, você é Deus. O que está dentro de você é maior do que está no mundo. Quer dizer, o que está dentro de você é maior do que os seus inimigos. Então os seus inimigos, eles não podem prevalecer, porque eles já foram vencidos. E para que nós possamos tomar posse, nós temos que ter essa consciência que nós já vencemos em Cristo. Aleluia. Então, queridos, existem coisas na nossa vida que é urgente, é urgentíssimo. Quando nós olhamos para a vida de José de Arimateia, José de Arimateia, ele fazia parte do Senado, ele era um senador. José de Arimateia, ele era um discípulo de Jesus, 007, escondido. É um homem bom, era um homem de honra, um homem de respeito. Então Jesus, ele morreu na quarta-feira. Então Jesus, ele tinha que ser enterrado, porque tinha que se cumprir que no domingo ele teria que ser ressuscitado. Então José de Arimateia, ele tomou essa posição de urgentíssimo. Temos que trazer o corpo do Senhor e enterrar, porque tem que cumprir a palavra, tem que cumprir o propósito de Deus. Sabe o que esse homem fez? Ele venceu as barreiras. Por quê? Porque Jesus era dado como um agitador. Jesus foi crucificado justamente por isso. Ele era contra Roma, ele era contra o povo. Então ele venceu. Ele teve que ir a Pilatos, quebrar o protocolo, porque ele sabia que era urgentíssimo. Tinha que cumprir a palavra para que no domingo de manhã Jesus estivesse ressuscitado. No terceiro dia ele teria que ter ressuscitado. Então, queridos, existe coisa na nossa vida que é urgentíssima. Existe coisa na nossa vida que você não pode deixar para amanhã. E tem coisas que nós precisamos de ter umas tomadas de decisões.
Senão nós não mudamos a nossa vida, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. Se nós não começarmos a mudar hoje, amanhã, nós não temos testemunho. Vai chegar no final do ano, você está da mesma forma. Aí você olha para você, mas eu sou simples, eu tenho essas limitações. Mas maior está em você do que a sua limitação. Eu não tenho relacionamento, eu não tenho amigos. Maior está em você do que as pessoas que disseram. Então José de Arimateia, ele se posicionou. Nós temos que buscar o corpo do Senhor, porque nós temos que preparar, enterrá-lo, para que ele possa ressuscitar, porque ele tinha que cumprir a palavra. Aleluia, eu quero orar por você. Fique de pé. Aleluia. Então tem coisas, queridos, que nós precisamos tomar posse urgentemente daquilo que Deus quer fazer com você. A esperança você não pode perder. A esperança você não pode abrir mão dela. Nós estamos caminhando para 2016. Você precisa ter esperança no seu coração. Você precisa ter esperança que você vai se tornar um grande empresário. Você tem que ter esperança no seu coração que Deus vai levantar pessoas, Deus vai abrir portas, Deus vai trazer sobre você uma porta, Deus vai tirar as escamas espirituais dos seus olhos, você vai enxergar uma coisa na sua frente que todo mundo está vendo, mas não está enxergando, e você vai enxergar. Deus vai olhar a sua debilidade, a sua dificuldade, e Ele vai te dar algo tão poderoso que você vai trabalhar, operar da forma que você é. Você precisa ter esperança no seu coração que 2016 Deus vai fazer aquilo que você precisa. Você precisa ter esperança no seu coração que 2016 é uma nova história. No começo do curso eu estava conversando com o Sérgio, projeto, planos, o Sérgio falando, a gente vê expectativa, a gente vê esperança, e a gente vê avançando. É um ponto de crescimento. Firmado na palavra, dependendo da palavra, ouvindo a palavra, confiando em Deus, fazendo as coisas do Senhor, mas com o coração com esperança. Precisamos de ter esperança. Senão nós não vamos resistir nos últimos dias. As pressões dos últimos dias são muito grandes. As pessoas desistem fácil, abrem portas, fecham portas. Mas nós vamos nos levantar como o povo da fé. Nós vamos crer um pouquinho mais. Nós vamos andar um pouquinho mais. Nós vamos enxergar um pouquinho mais. Nós vamos dar declarações daquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. E 2016 vai ser um ano de vitória. Você vai quebrar todo o protocolo. Você vai se colocar com uma pessoa na posição de urgentíssimo. Tem coisas que não pode esperar. Tem coisas que você tem que decidir. Se você não decidir ser melhor, se você não decidir se posicionar, 2016 não vai acontecer na sua vida. As nossas decisões revelam o nosso futuro. Tem pessoas que têm um futuro comprometido porque tomaram decisões erradas no presente. Então as decisões que você precisa tomar nesse ano de 2015, no finalzinho de 2016, são decisões que vai fazer a diferença na sua vida. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Quero que você levante seus braços aos céus. Eu quero que você ore ao Senhor nessa noite. Peça ao Senhor para aquecer a esperança que você tem no coração. A esperança é você aguardar coisas que vão chegar. A esperança é você olhar para o futuro e saber que vai acontecer. Está chegando. É como a fé. Você vai lá no seu futuro, você apropria daquilo que não tem e volta para o seu presente. Começa a caminhar e enxergar aquilo que você precisa de tomar posse. A esperança é exatamente isso. É você olhar o amanhã, sabendo que você vai chegar lá onde você está olhando. É como você dizer, onde nossos olhos enxergam, nós podemos tocar a planta dos nossos pés. Se você pode ver, você pode tocar. Se você pode tocar, você pode materializar. E se você pode materializar, você pode trazer para a sua vida em fé. Aleluia. Comece a falar com o Senhor. Pede o Senhor para encher seu coração de esperança. Pede o Senhor para encher seu coração de alegria. Para tirar toda a apatia, todo medo, toda preguiça, toda limitação, aquilo que tem paralisado a sua vida. Peça ao Senhor nessa noite. Fala com o Senhor, Senhor, traga poder, traga autoridade, traga graça, em nome de Jesus. Fala com o Senhor nessa noite.
Senhor, para poder alimentar seu coração, tirar as dúvidas do seu coração. Pede, Senhor, para trazer respostas urgentíssimas da parte dele, em nome de Jesus. Fala com o Senhor nessa noite. Põe alegria no seu coração. Seja um José da matéria. É urgentíssimo, em nome de Jesus. Deus